Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente tem uma análise de texto aqui para fazer, daqueles que a galera aí me enviou nessa última semana. E aqui, antes de chegar no texto, eu vou falar rapidamente sobre o tema para te mostrar coisas aqui que foram trazidas pelos textos e que poderiam ser trazidas à discussão. Vamos lembrar o seguinte: nós temos uma proposta que pede a escrita de uma carta aberta, tá? O que acontece aqui? Sendo a carta aberta ou o artigo, os textos motivadores, eles não estão aqui só para explicar o tema. Eles estão aqui para te dar perspectivas sobre esse tema. Porque lembra, tanto no artigo quanto na carta aberta, a gente precisa se posicionar. E o que é uma perspectiva? É uma visão, é uma forma de enxergar essa questão aqui que vai ser abordada. Então, o assunto geral aqui era o feminicídio. O texto número 1 trazia a perspectiva da lei, certo? Dizia o seguinte, que o feminicídio acontece ali por razões de condições do sexo feminino, são resultantes de violências domésticas, de violências familiares, de discriminação, na rua, inclusive, né? E aqui, esse texto ainda diz que a lei de 2015 alterou o Código Penal brasileiro, tornando o feminicídio um homicídio qualificado e colocando-o na lista de crimes hediondos, né? Crimes mais graves que existem no país. Ainda, esse texto diz que, porém, os números ainda mostram que a legislação sozinha ainda não consegue resolver esse problema, que ainda enfrenta barreiras culturais profundas. E essa perspectiva de que há barreiras culturais profundas é uma das perspectivas que o texto traz, justamente porque a pergunta nessa proposta vai ser bem direcionada nesse sentido. Tá? E eu já vou te mostrar a pergunta. O segundo texto ali trazia um comentário a respeito da obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, dizendo que a obra, a literatura brasileira, romantiza ou romantizava, né, a posse masculina sobre a mulher, colocando ali a violência como se fosse um ato de amor, né, um ato muitas vezes decorrente do comportamento da própria vítima. Então, essa perspectiva oferecida aqui pela própria literatura brasileira me dá a entender que, de fato, pode haver uma barreira cultural profunda, porque a gente está pensando aqui numa construção histórica, né? Um legado histórico, um imaginário social. Pois bem, o texto número 3, que é um gráfico, está me dando a perspectiva concreta de dados. Aqui a gente pode observar que há um crescimento, uma curva ascendente a respeito do número de feminicídios ocorridos nos últimos anos. Então, de 2020 a 2004, a gente vê um grande crescimento ali, né? De 4.200 mulheres assassinadas. A gente pulou aqui em 2024 para 10.217, ou seja, mais do que o dobro. E aí eu até me questionei na hora que eu estava lendo nesse gráfico. O que está acontecendo? Não era para a sociedade estar diminuindo esse número? Não era para a gente ficar feliz com uma diminuição? Qual é a razão disso, né? Por que esses casos crescem mesmo a lei lá em 2015? Mesmo que a lei tenha sido alterada, tenha tornado esse crime como um crime hediondo, tenha tipificado o homicídio contra a mulher como feminicídio. Bom, vamos lá. O penúltimo texto traz aqui uma perspectiva a respeito da instituição pública mesmo, né? Dizendo que a instituição sozinha não é capaz de enfrentar um problema social e estrutural
estrutural desse tamanho. Ou seja, se é um problema estrutural, gente, quer dizer que ele tem raízes profundas, como o próprio texto número 1 nos trouxe essa ideia. Então, dessa maneira, o feminicídio, né, é uma demanda que depende de resposta coletiva, não só do poder público, né? Essa é uma perspectiva. E a delegada aqui, conforme a fonte trazida, né, a delegada doutora Regina Campanelli, diz o seguinte, que cada denúncia é uma oportunidade de interromper um ciclo, de proteger uma vida e de mostrar que qualquer tipo de agressão não pode ser tolerada, nenhum tipo de agressão. Porque o que ela quer dizer com isso? Que o feminicídio é evitável. Dá para prevenir se atitudes forem tomadas antes, e não só atitudes políticas ou públicas, atitudes coletivas, ou seja, mudança de cultura, beleza? Aí eu me volto a perguntar, né, o que está acontecendo? Será que nossa cultura mudou, ela continua ruim, ou ela está piorando? O machismo, a violência contra a mulher, a discriminação está se manifestando de outra forma ou está maior ainda? Aí, o último texto diz o seguinte, essas violências, deixa eu voltar ali, as mulheres são assassinadas por serem mulheres. Não é por acaso que isso acontece, né? É porque essas violências são uma realidade empírica, um fato do cotidiano das mulheres. E vale lembrar que os casos em que ocorrem mortes são só o pico do iceberg. O que quer dizer que isso, né? A gente não precisa esperar uma mulher morrer para observar que a violência está no dia a dia, no cotidiano. O que é uma realidade empírica? Está na experiência. E até eu lembrei agora de uma polêmica que talvez não seja geral, porque talvez tu nem conheça, né? Mas existe uma influenciadora no Instagram que se chama Cíntia Chagas. É uma influenciadora da minha área, professora de língua portuguesa, mas que ela se destacou por ensinar ali vídeos engraçados, meio preconceituosos com a linguagem, enfim. Há uma polêmica em relação a isso, mas esse não é o foco. E a Cíntia Chagas, ela é conservadora de carteirinha, né? Ela mesma se coloca nessa posição, super polida com as palavras, né? Cheia das etiquetas, ela inclusive tem curso de etiqueta, blá blá blá, né? Uma mulher 100% perfeita. Parece que ela é perfeita ali nas redes. Beleza. Por longos anos ela teve esse discurso. O que aconteceu? Um tempo atrás, não faz muito tempo, ela casou com um deputado federal. E pouco tempo depois, tipo 2 meses depois, ela veio a público. Na verdade, ela fez uma denúncia e depois veio a público contar que o marido a violentou, não sexualmente, mas com violência física, enfim, né? Bateu nela. Esse caso chocou quem acompanha, né, o casal desde então, porque é um casal perfeito, né, conservador, etc, etc. E chocou pelo fato de que ela sempre pregou ideias contra o feminismo, né? Sempre se colocou completamente contra, eu não sou feminista, as mulheres que são feministas são horrorosas, são, né? Aí envolve aqui um pouco do personagem que ela criou no Instagram. Existe um personagem ali também. Por que esse caso me veio à cabeça aqui, gente? Porque com a experiência vivida na pele, ela mesma fala, a experiência vivida na própria pele, ela teve uma transformação profunda de pensamento cultural. Aqui ela começou a entender o que significa o feminismo, para que ele existe. Não é para tomar o lugar do homem, pelo contrário, é para proteger a vulnerabilidade que a mulher vive, principalmente devido à sua qualidade física, né, de não conseguir se defender. Então, enfim,
uma mudança cultural a partir de uma experiência pessoal levou a Cíntia Chagas a mudar de pensamento. A partir daí, existem polêmicas em relação a ela tá usando esse discurso para se promover, blá blá blá. A gente não vai entrar nesse mérito da questão porque não importa aqui. O que importa é entender que tu precisa se posicionar a respeito dessa mudança cultural ou, enfim, em relação à lei. Por que isso, gente? Por que eu tô falando isso? Porque a proposta, ela traz exatamente essa pergunta. Então, vamos focar aqui na proposta da carta. Suponha que o Ministério das Mulheres, diante dos dados que indicam o crescimento dos casos de violência de gênero, esteja discutindo a eficácia das políticas atuais. Olha só. Está se discutindo a eficácia das políticas atuais. E abre espaço em seu site oficial, via consulta pública, para que a sociedade, o objetivo da carta, primeiro critério que a gente se ligar, para que a sociedade se manifeste sobre o enfrentamento a esse crime. E aí, com certeza tu vai ter que te manifestar, porque é uma carta aberta. A partir disso, e considerando a leitura dos textos de apoio, olha só, você precisa considerar a leitura dos textos de apoio. Você decide participar do debate, escrever uma carta aberta à ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, sobre a seguinte questão. Gente, há uma questão aqui a ser respondida, tá? A gente vai perceber no texto em análise agora que essa questão acaba não sendo respondida explicitamente. E é por isso que é interessante a gente analisar textos que tenham erros, que tenham cometido erros ali, porque é com os erros que a gente enxerga o que precisa ser feito, né? Muitas vezes eu posso trazer aqui textos perfeitos, que eu mesma elabore, ou que alunos, né, de alto desempenho tenham elaborado. Mas e aí? Como que tu vai identificar erros, né, na verdade? Quando tu erra, como que tu vai saber onde tu tá errando? A primeira coisa que tu precisa fazer, quando tu olha a proposta, é marcar todas as ferramentas que tu vai precisar utilizar no teu texto. Vamos voltar aqui? O que tu precisa trazer? Entender aqui qual é o objetivo da carta, para quê? Esse para quê é o objetivo da carta. Tu vai trazer o motivo já na introdução. Tu precisa saber quem é esse destinatário. Tu precisa observar aqui qual é o tema a se posicionar. É uma pergunta ou não, não importa. Tu vai precisar se posicionar sobre isso daqui. E a tua assinatura, tá? Claro que o contexto da produção aqui importa, já que é um ministério, né? Vai escrever uma carta aberta a uma ministra, então tu já pensa aqui que a linguagem é bem formal, inclusive tu vai ter de usar pronome de tratamento adequado a esse cargo, essa função. Então vamos lá, a pergunta é a seguinte: o endurecimento das leis penais é suficiente para conter o feminicídio no Brasil? Ou o combate efetivo depende primordialmente, ou seja, principalmente, não é exclusivamente, mas é principalmente de uma mudança cultural e educativa? É uma coisa ou outra, tá? Não adianta a gente bolar tudo e dizer que é tudo uma coisa só. Entendendo essa pergunta, o que eu vou fazer aqui? Eu vou destacar essa pergunta para a gente não perdê-la de vista. E nós vamos para o texto a ser analisado. Depois eu mostro para vocês os critérios que foram descontados. Eu já fiz aqui uma leitura prévia, daí já arrumando algumas coisas de gramática. E aqui eu só vou então lendo o texto e já te destacando o que precisa ser feito, o que foi errado, o que foi certo, certo? Então vamos lá. Carta aberta à ministra das Mulheres. Ok, poderia ter colocado o nome dela, inclusive. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Escrevo esta carta para expressar minha preocupação com o panorama crescente da violência de gênero no Brasil. Certo? Escreva essa carta, qual é a motivação dela? Expressar, manifestar alguma coisa ali sobre o feminicídio. Manifestar o que? A preocupação, tá ok.
uma questão que, a meu ver, enquanto cidadã brasileira, essa era a assinatura da carta. Ok. Tem afetado profundamente a consolidação recente de direitos adquiridos pelas mulheres. Sim, essa informação inclusive estava no texto número 1. Ao observar a realidade atual, percebo, esse percebo é um posicionamento, tá? Vamos ver se ela responde diretamente essa pergunta. Percebo que essa conjuntura de brutalidade está estritamente associada à fraqueza legislativa e à permanência de condutas retrógradas, o que torna urgente refletirmos sobre essa situação. Implicitamente, ela até fala que o endurecimento das leis não é o suficiente, né, para combater o feminicídio, porque ela está falando que o feminicídio está estritamente associado à fraqueza legislativa. Só que ela precisava ter respondido explicitamente que, então, não é suficiente. É preciso, de fato, um combate efetivo, primordialmente por meio de uma mudança cultural e educativa. O que essa remetente aqui fez? Talvez ela estivesse muito ainda dentro daquela estrutura da dissertação, quer dizer que o problema se deve a isso e a aquilo. Gente, aqui a ideia é outra. Aqui não é simplesmente, existe esse tema e eu vou dizer que o problema é esse e é esse. Isso é coisa lá da dissertação do Enem, ou da dissertação de maneira geral. O que a gente precisa na introdução é, vamos repetir, se dirigir ao destinatário, coisa que não foi feita aqui na introdução, se colocar como assinatura que foi dada pela proposta, nesse caso, enquanto cidadã brasileira, está correto, trazer a motivação da carta, que está na linha número 2, ok? E responder explicitamente a pergunta que foi trazida na proposta. Se não houver pergunta, tudo bem, aí tu vai responder exatamente o que a proposta está te trazendo, tá? Mas tu precisa focar no que está sendo pedido. Então, eu diria que não está, que a política ali, a lei recente não está funcionando e por isso é preciso uma mudança cultural expressiva. E aí sim, a partir desse posicionamento aí, tu iria escrever 2 parágrafos ali argumentativos explicando por que tu tem esse posicionamento. Por que precisa ter uma mudança cultural? De repente, no primeiro parágrafo, tu iria explicar por que a lei não está funcionando e no segundo, tu iria explicar por que essa mudança cultural precisa precisa acontecer. Que cultura é essa, né? Que condutas retrógradas, como ela trouxe, são essas. São detalhezinhos que acabam trazendo, que ela acabou trazendo aqui, resquícios da dissertação do Enem, prejudicaram a interpretação da proposta. Talvez ela interpretou bem, mas na hora de passar essa ideia não ficou bem claro. Vamos lá. Eu vou te mostrar outras questões linguísticas aqui, que marcam justamente esse problema. Convém ressaltar que ao longo dos últimos anos tenho observado que a fragilidade dos aparatos penais atua como grande agente facilitador para a manutenção de crimes de sexismo no país. Não precisa dizer que tal coisa atua como agente facilitador. Parece que tu tá de novo no texto Enem. O que tu precisava fazer aqui? Dizer o seguinte: de fato, as leis, como tenho observado nos últimos anos, não têm funcionado para combater o feminicídio no país. É isso. Esse é o teu posicionamento. As leis não têm funcionado e por isso é preciso uma mudança cultural. Certo? Aqui não é questão, eu preciso dizer qual é a causa do problema. Não preciso dizer o porquê eu me manifesto assim. Então, vamos lá. Continuando. Essa constatação surge, então ok, ela poderia ter continuado assim. Essa constatação surge, pois
Embora existam leis de proteção feminina, como a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, a circunstância odierna, vou colocar aí a circunstância atual, tá? Não precisa ser tão rebuscada. Distingue-se do ideal, cara ministra. Certo. Já que, infelizmente, segundo dados do censo de 2022 do IBGE, há a morte de uma mulher por dia por motivações de gênero. Então, ela traz o dado aqui para sustentar a ideia de que, mesmo que haja leis, a circunstância atual é distinta do ideal. Qual seria o ideal? Não sei, não está escrito, mas imagino que seja 0 feminicídio, né? Mas tudo bem, o dado está sustentando de fato essa falta de legislação. Tá, a legislação existe, mas mesmo assim os casos têm aumentado. Ok. Nesse sentido, tal cenário é difícil de entender a letra, acho que é reflexo. É um reflexo da ineficiência das entidades responsáveis. Ok. Uma vez que a maioria dos agressores não é penalizada e segue em liberdade, fomentando o discurso de impunidade. Então há uma justificativa aqui dela enxergar que a lei não está sendo suficiente, porque a maioria dos agressores não é penalizada e segue ali uma cultura de impunidade. Dessa forma, Vossa Excelência, noto como essa problemática fere direitos inalienáveis e como as medidas punitivas devem ser reforçadas. Porém, é inegável que o respeito deve começar com mudanças culturais. Aí, tem duas questões aqui, ó. O posicionamento dela, de fato, ela só aparece aqui na linha 16. É isso daqui que teria que estar lá na introdução, essa partezinha. As medidas devem ser reforçadas, mas precisa haver, de fato, uma mudança cultural, certo? Gente, só por não estar na introdução e não ter uma organização ali na linha 7 e 8, justamente já para puxar essa tese e desenvolvê-la, já bagunça um pouco aqui a nota, em função dos critérios que exigem esse posicionamento já na introdução e ao longo do texto. Cara ministra, Vossa Excelência, está correto, são duas maneiras aqui de puxar o meu destinatário, e inserir aqui um vocativo. Ela traz o pronome de tratamento adequado, Vossa Excelência. A única falha é que ela não trouxe isso já na introdução. Então, eu teria trazido Vossa Excelência lá na introdução, e aqui no desenvolvimento talvez teria colocado ali, prezada ministra Cida Gonçalves. Eu teria feito essa troca para já trazer o pronome de tratamento ainda na introdução. Segundo parágrafo, argumentativo. Igualmente, não, peraí, né? Não é igualmente. Porque a gente não está tratando de dois problemas. Eu continuaria aqui na linha 17 da seguinte forma. Nesse sentido, nesse sentido do que eu acabei de falar, considero importante destacar, excelentíssima ministra, ok, que há a manutenção de estigmas, perpetuando o quadro de barbárie. Há a manutenção de estigmas, perpetuando o quadro de barbárie. Parece, de novo, que ela tá só puxando um problema relacionado ao tema. Então, o que ela precisaria ter feito? Nesse sentido, excelentíssima ministra, vejo a importância de se mudar um imaginário social que alimenta a ideia de que a mulher, etc., né, de que a mulher deve aceitar as violências cotidianas que sofre. Sob esse viés, apesar de muitas pessoas afirmarem, esse apesar de, aqui e o embora lá em cima, na linha 9, são previsões de... não, desculpa, não é a da linha 9 não é. Não é previsão de contra-argumentação. É aqui na linha 19 só.
na linha 18. Apesar de muitas pessoas afirmarem, ela prevê o que pessoas falam para ela poder contra-argumentar. Isso é obrigatório na carta. Apesar de muitas pessoas afirmarem que a sociedade evoluiu no que tange à igualdade de gênero, ainda é recorrente que, em muitos lares, o ataque contra a mulher seja normalizado, pois essa figura torna-se propriedade do companheiro e é considerada submissa, sendo passível, aí eu fiz uma troca ali, sendo vulnerável a qualquer forma de crueldade. Ela está me explicando aqui como que, por que ela acha que a mudança cultural precisa acontecer. Desse modo, esse contexto estimula comportamentos predatórios, posto que é visto de forma corriqueira, infelizmente por parcela da população, como é retratado no dito popular: entre homem e mulher não se mete a colher, que demonstra a existência velada dessa violência. Na verdade, não só a existência velada, mas esse ditado popular mostra justamente esse imaginário coletivo, essa cultura que precisa ser desmantelada. Logo, julgo indispensável uma mudança de atitude para a minimização do feminicídio. Ok, ela está retomando aqui a tese dela, super importante retomar, né? Julgo indispensável uma mudança de atitude. Então, a falha, gente, é estrutural. Ela precisava trazer a resposta já na introdução e ir retomando ali no início de cada parágrafo. Então, no início do parágrafo, ela já deixa claro, por exemplo, a lei não, ó, de fato, a lei não está funcionando e é por isso que uma mudança cultural precisa acontecer. Na linha 17, nesse sentido, considero importante destacar, cara ministra, que a ideia tal, o imaginário coletivo tal, precisa de mudança, sabe? Estrutural. É tirar aquela capinha do Enem e vir com tudo para a carta aberta. Agora, voltando aqui para a argumentação, gente. No primeiro parágrafo argumentativo, há ali voz externa, né? Há um dado que sustenta essa ideia de que a penalização, a lei não está funcionando. No entanto, no segundo argumento ali, que ela deveria convencer a ministra de que é preciso uma mudança cultural, não há uma sustentação aqui. Ela fica ali repetindo, né? Até repete ali. Ela já tinha falado em naturalização desse imaginário coletivo, e daqui a pouco ela fala que isso é visto de forma corriqueira. Então ela acaba repetindo a ideia, traz um ditado popular, mas o ditado popular não chega a ser uma voz externa que sustente, né? O que ela precisaria aqui é de um conhecimento externo que, de fato, comprove ou fundamente esse pensamento dela. O que poderia ter sido trazido? Os próprios textos motivadores davam aquela ideia ali de história, de cultura, a própria literatura que faz parte da nossa construção social também, o cinema, a música, não só a literatura, mas a arte de maneira geral, reforça ao longo dos séculos esse pensamento. E é muito difícil, de fato, não há política pública o suficiente que desfaça esse pensamento apenas com penalização rigorosa, né? Uma coisa é punir o criminoso, outra coisa é fazer com que as pessoas pensem de uma maneira diferente, enxerguem a mulher de uma maneira diferente. Então, falta também esse apelo. A carta, ela precisa ser convincente. Para ser convincente, tu precisa de estratégias argumentativas. E uma delas, inclusive obrigatório, que não é FCM, é a voz externa. Conclusão, temos aqui o seguinte: diante disso, acho válido reforçar meu apelo para que as autoridades competentes não
não é as autoridades competentes. Aqui na conclusão da carta, tu precisa solicitar diretamente ao teu destinatário alguma coisa. Então, com base no que foi defendido, tu deveria chamar aqui a ministra e dizer: reforço meu apelo para que a senhora, ministra, excelentíssima ministra, atenda ao meu pedido, tal. Então, tu vai reforçar aqui, na verdade, antes tu vai reforçar o teu ponto de vista, né? Tu vai repetir aqui o teu ponto de vista, a tua tese, e aí sim dizer que tu reforça o teu apelo diretamente à ministra, usando o vocativo, e aí tu percebe que não foi só esse o problema aqui, porque ela diz assim, ó, para que as autoridades competentes e a sociedade brasileira adotem medidas concretas visando a proteção integral das mulheres em solo pátrio, com o uso de campanhas sobre a necessidade do extermínio imediato do feminicídio, bem como o vigor de leis de segurança no país. Bem como com o vigor. A construção aqui ficou um pouquinho confusa, mas será mesmo o uso de campanhas para o extermínio? Será que só isso basta para mudar uma cultura que de repente tu teria defendido melhor ainda, né? No segundo argumento ali, que é histórica, que está na arte, que está nos lares, que está nas relações escolares, que está por toda parte. Será que é só uma campanha contra o feminicídio ou ainda uma campanha educativa de tratamento diferente com as mulheres? Diferente não no sentido de especial, mas um tratamento humano, um tratamento de respeito, né, de valorização da mulher. Então, a solicitação precisa na carta ser diretamente ao destinatário e precisa ter relação com o que foi defendido, certo? Vamos à nota, né? Que vocês adoram nota, adoram saber a nota. A questão não é só a nota, né? A gente precisa saber exatamente o que aconteceu no texto. Então, nós temos todas as partes do texto aqui. Então, cada critério equivale 1, tá? No critério 2, a gente teve ali uma penalização e eu acabei colocando 0,5, mas é 0,7, tá? Eu acabei não notando que no segundo argumento ela tem uma interlocução ali. O que ela não tem... Ah, não, desculpa, gente. Ela realmente não tem na introdução e na conclusão também. Tá certo. Tá certa a notinha aqui. Então, 0,5, metade da nota, pela falta ali de interlocução na introdução e na conclusão. O problema do interesse coletivo, e aqui ó, tá o maior problema, ó. O problema do interesse coletivo que é a pergunta ali, a pergunta não aparece na introdução, a resposta é o tema, não a tese aqui, enfim, nem a pergunta nem a tese aparece explicitamente, então a gente tem um problema no critério 13 e no critério 4. O critério 13 é o tema e o critério 4 é a tese explícita ao longo do texto. Aqui nós temos um desconto em razão das questões argumentativas ali que a gente acabou de discutir. Critério 6, metade da nota, por quê? Porque nós temos ali um problema na apresentação da solicitação, nós não temos uma síntese da tese, uma retomada da tese na conclusão. Aqui no critério 7, a gente tem um pouquinho de desconto em função da falta de estratégia ali de apelação mesmo, sabe? De se dirigir ao destinatário com mais criticidade. Ficou um pouquinho ali, né? Um pouquinho travado ali na dissertação, com alguns traços da dissertação ali. E eu tô falando isso porque eu reconheço o texto Enem, né? Não porque seja uma dissertação, não é isso. Mas porque faltou um pouquinho ali de criticidade nas palavras mesmo. Critério 8, ok. A conclusão, a coesão tá ok. Critério 7, em função de alguns desvios gramaticais ali. E critério 10 também ok. É a paragrafação e pontuação. Então, é uma nota relativamente
É mediana, não dá para dizer que é muito baixa, mas também não é alta. Uma nota mediana que pode melhorar e muito com esses ajustes específicos do gênero, certo? Tá vendo que o problema não são as ideias, mas são ajustes específicos aos gêneros. Então é isso, gente. Por hoje nós ficamos por aqui. Depois a gente vai ter mais análises de artigo também. Fica comigo que esse tipo de aula é fundamental para te fazer um bom texto. Não adianta a gente ficar só na teoria, né? A gente tem que ver o texto na prática, o texto que tem erros, para a gente consertar e seguir adiante. Um beijo e até mais!